Parte 3, sobre a transição. Este tema busca nos mostrar a forma de transição de uma forma de economia a outra, utilizando dois exemplos que são experiências que têm graus de diferenças. Uma delas sendo a ascensão do capitalismo e a outra o colapso da União Soviética, onde a princípio ele aborda um autor chamado Alexander Bogdanov, que retrata a sua obra Estrela Vermelha, onde é explicado de forma sucinta um pouco sobre sua obra e a ideia central do texto, que tem para o autor uma imagem de uma sociedade perfeita. Assim, ele passa a descrever como esse sistema, essa forma de governo, se decorreria e quais tipos de pessoas iriam ajudar a tornar isso possível. Entretanto, vemos que essa ideia era uma ideia um pouco avançada para seu tempo, onde acabou sofrendo certas represálias por todos os socialistas. É demonstrado também que ele fez parte dos 22 fundadores do bolchevismo, junto a Lenin, todavia possuía ideias conflituosas a de Lenin. Bogdanov também ressalta que os pós-capitalistas não deveriam fazer ações revolucionárias às cegas, porque isso apenas daria força aos tecnocratas. Antes disso, eles deveriam ser uma sociedade com uma forma de pensamento mais concreta, sendo uma sociedade de conhecimento, com uma cultura fixada e com um pensamento filosófico igualitário. Me deixa claro que o capitalismo seria uma forma de os proletariados conseguirem se livrar dessa fase para que assim conseguissem implantar o comunismo. E neste comunismo seria um sistema que seria, digamos, para ele perfeito, pois os proletariados se manteriam num patamar igual, onde precisariam trabalhar apenas para manter uma meta para que o sistema conseguisse sobreviver. Os consumos, os meios de alimentação seriam todos iguais. E onde necessitaria de mão de obra ou de trabalho, seria realocado um determinado grupo, e onde tivesse em excesso, seria também realocado para outras áreas. Como já dito, essa ideia era um pouco avançada para sua época e era contrária à de Lenin. E partindo dessa perspectiva, vemos que depois Lenin, após uma reunião meio conturbada, decide expulsar Alexander. E este volta para a área de medicina e após uma transfusão experimental de sangue, ele acaba falecendo. Mas após ser expulso, a sua obra foi publicada e teve grande repercussão, foi disseminada ao público proletariado e vários empregados ou trabalhadores russos conseguiram ter contato com essa obra. Na segunda parte abordaremos o tema O Pesadelo Russo, onde a Revolução Russa ela passa por várias etapas onde deu errado. E sob condições de guerra civil, o Estado ele forçado a tomar certas decisões que acarretaram em certos prejuízos. Alguns deles foi a disseminação da fome e a redução em 20% dos produtos em seu nível pré-guerra. Com esses diversos acontecimentos, em 1921 a URSS foi obrigada a entrar em uma nova forma de economia, que era chamada como nova política econômica, que não foi de grande agrado à população, que, em decorrência, acarretou certos movimentos que foram repreendidos por Stalin. Antecedendo a isso, houve-se uma disputa entre Stalin, Trotsky e Bukharin, onde Stalin decide exilar ambos, para que assim possa assumir o poder. Sendo assim, a escala de ambição de Stalin no primeiro plano quinquenal ficou clara, pois dizia: estamos 50 ou 100 anos atrás dos países avançados. Precisamos superar essa distância em 10 anos. Ou fazemos isso, ou eles nos esmagam. A URSS não alcançou o Ocidente em 10 anos, entretanto, em 77 seu PIB per capita era de 57% dos Estados Unidos. Não equiparando, mas colocava já no nível da Itália. Em 1928, até o início da década de 80, o crescimento médio da URSS, de acordo com uma pesquisa, era de 4,2%. Isso claramente se apresentava como um recorde de crescimento sustentado.
concluíram analistas do Rand Corporation. Todavia, esse crescimento foi comprovado que era um crescimento extensivo, não era um crescimento intensivo, que era o que gerava riquezas. Dessa forma, pelo fato do crescimento soviético ter suplantado o do Ocidente por um tempo, a teoria econômica keynesiana manteve um respeito profundo pela economia planejada. Foram os profetas do neoliberalismo, Mises e Hayek, que desde o começo previram seu caótico fim. Se quisermos conceber um projeto de transição rumo ao pós-capitalismo hoje, temos que levar a sério as críticas de Hayek e Mises. Eles foram no auge da mordacidade, não apenas críticos da realidade soviética. Insistiam que, mesmo num país desenvolvido, todas as formas de planejamento estão fadadas ao fracasso. O autor Paul Mason discorre neste capítulo acerca dos motivos racionais para o pânico, ou seja, os motivos racionais pelos quais economistas veem o pânico no futuro da economia global. No decorrer do texto, Mason pontua alguns pontos a serem destacados. Em todos os locais a que temos como investigar, a questão climática mostra-se preocupante. A população após a industrialização consegue perceber mudanças palpáveis, onde, independente das teorias que neguem que é decorrência de ações humanas, é impossível negar que as mudanças climáticas estão ocorrendo rapidamente. O aumento da intensidade ou da quantidade de catástrofes naturais, aliado a transformações de clima de determinadas áreas, mostra o avanço desenfreado desse acontecimento. Desde a Conferência de Copenhague, primeira conferência especificamente com pauta climática, a qual temos em nossa história, o mundo tenta conciliar o capitalismo ao conservacionismo através de medidas sustentáveis. Copenhague, por ser a primeira, não trouxe tantos avanços práticos em tempos onde o equilíbrio climático era desprezível ante as discussões de pós-Segunda Guerra, porém importantíssimo em termos de posicionamento e indicação acerca da necessidade de algo a ser feito. Copenhague significou não a ação, mas a intenção de fazer algo, o que ficou encoberto ante as preocupações e confrontos ideológicos do mundo bipolar. O desenvolvimento sustentável, então, veio com uma saída, um equilíbrio para aqueles que defendiam o meio ambiente e aqueles que defendiam o crescimento econômico. A partir da década de 90, passamos a conseguir visualizar mais claramente os desastres naturais e o rápido aquecimento da Terra. Tornou-se necessário estabelecer um teto para diminuir ou, no mínimo, manter a temperatura terrestre. O descobrimento do buraco da camada de ozônio e estudos do derretimento das calotas polares e desmatamento das grandes florestas mostrou-se alarmante para a sobrevivência do planeta, onde então no Tratado de Kyoto acertou-se o fim da liberação do gás CFC, grande causador do buraco, e prefixou um teto na liberação de gás carbono, de acordo onde seria cumprido primeiro pelos países desenvolvidos e depois por países em desenvolvimento. Este escalonamento na iniciativa de medidas, porém, apesar de racional, fez com que grandes emissores não ratificassem o acordo, o que, em decorrência, não causou efeitos práticos. Conseguimos fazer um plano em que todos os países contribuíram e ratificaram a diminuir a quantidade de gás carbônico. Apenas em 2015, na COP21, onde todos os países ali presentes colocaram suas metas de diminuição. Para a sobrevivência de uma população é necessário, no mínimo, que se garanta suas necessidades fisiológicas. Água e comida são fundamentais, e é justamente isso que preocupa as nações. Teorias já colocaram, sem prever as máquinas e a Revolução Verde, o escasso alimento para a população, o que viria a causar fome em uma majoritária porcentagem da população. E isso realmente pode acontecer, mesmo com todos os avanços tecnológicos na área da agricultura, pois o homem ainda não conseguiu inventar algo que controlasse as alterações climáticas. A seca intensa ou chuvas excessivas fazem com que o plantio não ocorra de forma adequada e, assim, não chegue de todo a atender a demanda total. A falta de alimento faz desse o primeiro pânico racional, aliado à queda de vendas de nações que têm na venda de commodities seu sustento. A falta de alimento e a desestabilização diárias às catástrofes climáticas faz com que pessoas se desloquem a lugares que lhes garantam melhores condições de vida, o que leva a outras nações o desafio de arcar com o deslocamento demográfico e todos os desafios que venham a seguir.
Com a desestabilização demográfica, mercados financeiros entram em colapso com investimentos e aumentos da dívida pública, que se dão com o aumento e necessidade de suporte dessas pessoas que chegam ao território. As nações mais desenvolvidas e europeias são um grande alvo dessa migração, que principalmente visam os países do norte europeu. A Europa vive momentos de tensão migratória, com a crise de refugiados da Síria e países da Primavera Árabe, além daqueles que fogem da fome e da seca, e também de desequilíbrio censitário. A emancipação da mulher e sua entrada no mercado de trabalho, aliada ao custo alto de vida, fazem com que a inserção de descendentes se torne menor. Hoje, a regra é de 3 trabalhadores para 1 aposentado, o que em 2050 supõe-se que seja 1 para 1, fazendo com que a dívida pública aumente através de gastos com saúde e bem-estar dessa população que não mais produz. O déficit entre os gastos e a entrada de capital nas nações, estima-se, será muito alto, causando assim o segundo pânico racional para os economistas, pânico este que já se faz irreversível. Porém, os ambientalistas e economistas já demonstram que um dos pânicos, o uso de energia através de hidrocarbonetos, pode ser reversível. Estudos mostram que o uso de captação sustentável e renovável é muito mais rentável a longo prazo. O incentivo à especialização da mão de obra e o uso de máquinas pode fazer com que o salário deste cidadão aumente e supra os gastos da população idosa, bem como gere mais empregos que possam ser preenchidos por migrantes e refugiados que, porventura, não tenham especialização, além de ser menos invasivo ao planeta, que poderia estabilizar e assim diminuir desastres naturais e extremos climáticos, possibilitando uma boa colheita e a diminuição das migrações. Tudo isso, porém, depende das nações do pensamento a longo prazo, onde a estabilização seria necessária para que a energia sustentável se desenvolva adequadamente e de modo a superar os valores do baixo custo do barril de petróleo incentivado pela Arábia Saudita e países da OPEP. Nas partes anteriores deste vídeo, foi possível analisar sobre as transições, nos quais relatavam sobre o uso das tecnologias, sobre o clima e os fatores que influenciam na economia mundial. Nessa parte do vídeo, falaremos um pouco mais sobre a visão de Paul Mason, de acordo com seu estudo de como um projeto de pós-capitalismo de grande escala funcionaria e dos objetos que o envolvem. O autor nomeia a ideia de projeto zero por associação às metas estipuladas pelo mesmo. As metas são um sistema de energia zero carbono, a produção de máquinas, produtos e serviços com custo marginal zero e a redução do tempo de trabalho necessário para o mais próximo de zero. Entretanto, para começar tal projeto é preciso estipular algumas normas para não cometer erros historicamente anteriores. Entre elas está o entender das limitações da força da vontade humana, sustentabilidade ecológica, transição humana, atacar o problema a partir de todos os ângulos e maximizar o poder da informação. Contudo, para um bom desempenho do trabalho, é preciso estipular metas mais elevadas, para uma ascensão maior e uma efetividade maior diante da sociedade e efetivar a implantação de tal projeto perante o atual capitalismo implantado e enraizado na sociedade atual. Para isso, o autor apresenta pontos para conseguir esses objetivos, tais como a redução da emissão do carbono, estabilização do sistema financeiro, proporcionar altos níveis de prosperidades materiais e bem-estar à maioria das pessoas, direcionar tecnologia para a redução do trabalho necessário, mas que essas mesmas sejam efetivadas para que elas possam ser concretizadas e elevar esse patamar do projeto, ela precisa ser transparente em toda a sociedade, porque para haver ascensão do mesmo, é preciso que toda a sociedade esteja envolvida, que ela precisa saber do que está acontecendo e poder participar de alguma forma. Para o sociólogo Marx Weber, o pós-capitalismo ocorrerá quando houver uma nova atitude social, uma participação mais efetiva, uma colaboração maior. Isso colaboraria a expandir o trabalho, contando com os auxílios das tecnologias, com a transição baseada na conexão em rede e modelos de negócio colaborativos.
Entretanto, há outros empecilhos para essa transição do capitalismo para o pós-capitalismo. Dentre elas está o monopólio, que é um sistema econômico utilizado pelo capitalismo para resistir à queda do preço, onde uma empresa ela domina todo um produto diante de uma região, diante de uma sociedade, e assim, desta maneira, ela consegue controlar os preços, estipulando aquilo que ela acha mais viável para ela, porque ela é a única detentora daquele produto. E se for de um produto necessário, insubstituível, as pessoas, querendo ou não, elas vão ter que socorrer a esta empresa que fornece determinado produto. Contudo, se um governo aderir ao pós-capitalismo, as empresas, tanto públicas como privadas, poderiam alcançar custos baixos quanto à normatização e poderia reduzir as suas dívidas coexistentes. Ou seja, toda a sociedade estaria trabalhando em favor de um bem comum, de um bem social. Desse modo, o autor ainda defende principalmente a ideia do pós-capitalismo baseado na tecnologia de informação, onde toda a sociedade estaria extremamente conectada na rede e orientada para o consumo. Como já foi dito anteriormente, ela teria uma participação, ela teria essa informação, porque principalmente na questão do pós-capitalismo baseado na questão de informações, ela tem um acesso maior, ela pode se conhecer o que está acontecendo, procurar saber mais, e assim ela adquire um conhecimento maior, tem uma voz ativa maior, e com isso há um desenvolvimento maior, porque ela se acha necessária para um desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico. Por fim, o autor ele finaliza com a tese de que o pós-capitalismo pode ser uma liberação dessa sociedade tão preocupada com bens materiais. E relata ainda que esse sistema, que é o pós-capitalismo, ele pode realmente funcionar e solucionar os problemas, principalmente na questão da hierarquização implantada na nossa sociedade atual.